Fala fera, beleza? Você quer aprender sobre proteína? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo sobre elas. Mas como sempre, segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vambora! Voltei aqui e já vou te dizendo que proteínas são compostos orgânicos, juntamente com os carboidratos, com os lipídios e até mesmo com as vitaminas. Proteínas são moléculas formadas por átomos de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, de oxigênio e em alguns casos são formadas também por átomos de enxofre. Para você ter uma noção e a importância dessas proteínas, é só olhar para a quantidade delas presente no organismo. O que mais tem no nosso corpo é água. Depois vem proteína. E para eu ser mais preciso, 70% do nosso peso seco, ou seja, sem a presença de água, é só proteína. Proteína, galera, ela é formada por um mecanismo de síntese proteica que está presente em todas as células. E para falar a verdade, essas danadas são nada mais, nada menos do que polímeros formados por estruturas menores que denominamos de aminoácidos ou monômeros. Tranquilo? Joia? Mas o que é um aminoácido? Presta atenção nessa imagem que eu vou te explicar bem direitinho. Um aminoácido, galera, é um composto que apresenta um carbono central, chamado de carbono alfa, e você tem a presença de dois grupamentos. Um grupamento amina, NH2, e um grupamento ácido, ou ácido carboxílico, COOH. Observe também que esse carbono central ou carbono alfa ele está ligado a um átomo de hidrogênio e um radical. É a presença desse radical que vai diferenciar um aminoácido do outro. Existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. O que vai fazer as proteínas se tornarem diferentes é a quantidade e a posição desses aminoácidos ao longo da cadeia. Sabendo disso, fera, você já pode entender as três classificações dos aminoácidos. Aminoácidos, eles podem ser essenciais, não essenciais e semi-essenciais. O que seria um aminoácido essencial? Justamente aquele que teu organismo não produz. Então, para isso, você tem que consegui-los através da alimentação. A presença do arroz e do feijão já é o suficiente para você ter todos os aminoácidos essenciais de que necessita. Os aminoácidos não essenciais, diferentemente dos anteriores que eu falei agora, esses são produzidos pelo seu organismo. Enquanto que os semi-essenciais é aquele que o organismo produz, mas produz pouco. Por isso se faz necessário, juntamente com os essenciais, também consegui-los através da alimentação. Fácil? Essas proteínas elas são formadas por aminoácidos ligados entre si, unidos. Essas ligações que fazem eles se unirem é chamada de ligação peptídica e ela sempre vai ocorrer entre o grupamento amina de um aminoácido e o grupamento ácido do outro. Para ser mais preciso, um hidrogênio do radical amina ele se liga à hidroxila do grupamento ácido de outro aminoácido, liberando uma molécula de água e é sendo efetuada aí a ligação peptídica. É por essa união e liberação da molécula da água que se diz que as proteínas elas são formadas por uma síntese de desidratação. Quando você tiver dois aminoácidos unidos por uma ligação peptídica, você tem um dipeptídeo. Quando você tiver três, tripeptídeo e duas ligações peptídicas. Observe, o número de ligações peptídicas é igual ao número dos teus aminoácidos menos 1. Por exemplo, eu tenho 5 aminoácidos. Quantas ligações, Ladiel? É só tirar 1. Terei 4. Bora ver? 5 aminoácidos. Uma ligação, 2, 3, 4. Quando você tiver uma sequência de aminoácidos muito grande na tua cadeia de proteína, você pode dizer que aí você tem um polipeptídeo. Galera, para que as funções elas sejam realizadas corretamente, cada proteína deve apresentar uma estrutura espacial específica. As estruturas de organização proteicas elas são determinadas, elas são identificadas como estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. O que seria essa estrutura primária? Bom, eu falei para vocês agora há pouco que as proteínas elas são formadas de aminoácidos. Quando esses aminoácidos eles estão ligados numa sequência linear, ou seja, formando uma cadeia em linha, você tem uma estrutura primária.
A estrutura secundária seria a atração desta cadeia sobre ela mesma. Na verdade, os aminoácidos eles são formados por grupos químicos que apresentam carga elétrica. Então, as cargas positivas e negativas da cadeia linear, elas começam a ser atraídas, transformando a estrutura secundária numa forma helicoidal, numa forma espiralada. A terciária seria o enrolamento da secundária sobre ela mesma. Lembre que a terciária ela já vai apresentar o que a gente chama de pontes de hidrogênio. E isso faz com que também esta terciária ela já seja uma proteína ativa, ou seja, uma proteína que já tenha uma forma definida e, consequentemente, uma função. Para finalizar, a estrutura quaternária seria feita pela união de várias terciárias. Para você entender bem legal isso que eu acabei de falar, eu trouxe aqui um fiozinho de telefone. Por isso aqui você dá para perceber bem que a estrutura primária seria uma sequência de aminoácidos na cadeia da proteína. A estrutura secundária seria o enrolamento dessa estrutura primária, formando essa estrutura espiralada. Ou seja, aqui tu já tem a secundária. A terciária seria o enrolamento da secundária sobre ela mesma, dando uma forma à proteína e, consequentemente, uma função. E a quaternária seria a união de várias terciárias. Beleza? Sabendo disso, galera, você já está pronto e apto para poder entender também que as proteínas elas podem se desnaturar. Existem dois fatores que fazem o processo de desnaturação proteica, ou seja, a proteína perder a sua forma e, consequentemente, também perder a sua função. O primeiro fator é a temperatura. Quando você eleva a temperatura, as pontes de hidrogênio que mantêm a estrutura espacial da proteína são rompidas. E isso faz com que ela perca a forma. Ou seja, você tem aqui a estrutura espacial terciária ligadas por várias pontes de hidrogênio. Quando aumenta a temperatura, ela perde a forma. E se perder a forma, ela também perde a função. Beleza? Fácil, né não? Bom, outra seria o pH. O pH ele varia de 0 a 14, ou seja, ele é básico, neutro ali no ponto 7 e acima disso, um pouquinho mais, ele vai ser o alcalino. Tranquilo? As proteínas, elas para poderem trabalhar, precisam de um pH específico. Se esse pH ele for alterado, ela também perde a sua forma, ela também perde a sua função e, consequentemente, isso vai trazer um dano muito grande para você. A gente vai entender isso mais na próxima aula, que vai ser sobre enzimas. E para finalizar, a gente só precisa saber quais são as funções dessas proteínas no nosso organismo. A primeira função seria estrutural. Por exemplo, o colágeno, uma proteína de resistência e também de elasticidade extremamente importante no nosso organismo. Só para você ter uma ideia, esse colágeno, para poder ser produzido, ele precisa da presença da vitamina C. Marinheiros, de muito tempo atrás, eles não tinham a presença de frutas cítricas dentro de suas embarcações e, consequentemente, eles não conseguiam, pela ausência da vitamina C, produzir o colágeno. O colágeno está presente na gengiva. É ele que faz com que as raízes dos nossos dentes elas fiquem firmes, ali, presas. Na ausência do colágeno, toda a gengiva ela amolece e os dentes caem. Ou seja, caem no dente, tome sangue para fora e a pessoa morria por hemorragia. O nome dessa doença é escorbuto. Mas o colágeno ele também está presente nos nossos tendões, o colágeno ele também está presente nas nossas cartilagens e isso é proteína. Outra proteína extremamente interessante na função estrutural do nosso corpo é a queratina, presente nas nossas unhas, presente nos nossos pelos, que é uma proteína impermeabilizante. Por que não falar também da quitina e da miosina, que são as proteínas de nossos músculos responsáveis por todos os nossos movimentos? São proteínas que participam do processo de função estrutural dentro do nosso corpo. Outra função de proteína seria a energética. A proteína ela é a terceira fonte de energia no nosso corpo. Ou seja, o primeiro é o carboidrato, depois vem o lipídio e por terceiro, se não tiver nenhum desses dois, o teu organismo vai retirar energia das proteínas. Transporte, outra função muito show para você. Eu falei agora há pouco sobre estrutura da proteína, tá? Estrutura espacial. A gente tem uma proteína chamada hemoglobina, ela está presente dentro das nossas hemácias.
E essa hemoglobina é ela quem transporta todo o oxigênio dentro do nosso organismo. Todo organismo, todo o oxigênio dentro do nosso organismo. Se caso houver uma mutação genética no nosso corpo, a gente pode apresentar uma doença conhecida como anemia falciforme. A molécula de hemoglobina, que é extremamente grande, extremamente complexa, apenas no quarto aminoácido dela você encontra o chamado ácido glutâmico. Se esse ácido glutâmico ele for trocado pela valina, que é outro aminoácido, a proteína, hemoglobina, ela perde a sua forma, ela também perde a sua estrutura, evidentemente. E aí, ela que era globosa, passa a ter um formato de meia-lua. E isso vai prejudicar e muito o transporte de oxigênio dentro do teu corpo. Tranquilo? Hormonal. A insulina. A insulina e o glucagon são duas proteínas que participam do processo de metabolização dos açúcares no nosso corpo. Defesa. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo nosso organismo para combater outras estranhas chamadas de antígenos que entram no nosso corpo. E por fim, a enzimática. Nosso corpo ele é um cara extremamente complexo em termos de reação química. Algumas podem durar semanas e até meses. Nós não podemos esperar todo esse tempo. Para tanto, existem no nosso organismo umas proteínas especiais chamadas de enzimas, que elas simplesmente aceleram essas reações. E o que poderia durar semanas, dias, meses, acontece em segundos. E isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento mais complexo. Beleza? Proteína, galera, é algo extremamente importante para o nosso corpo. Eu falei rapidamente dela para vocês, mas se precisar de mim, pode contar, estou sempre às ordens. Espero que você tenha nesse ano o seu sonho realizado, que é de entrar na universidade. Beijo no coração, conte comigo sempre e até a próxima.